E no vídeo de hoje eu trago por que o autoconhecimento é importante para o meu negócio. E o que isso tem a ver, autoconhecimento, com marketing estratégico e tudo mais. Eu vou contar aqui para vocês, vou começar do final para o começo, mas aqui isso te traz posicionamento, isso te traz direcionamento, isso te traz certeza de onde você quer ir, isso te traz quais as parcerias melhores para você procurar, enfim, te traz um largo benefício que eu vou contar a história aqui, como que eu coloquei essa parte no meu método e como que eu não enxergava antes que era essencial, né, para a gente poder fazer um negócio da forma que a gente quer para o meu público, né, porque eu vim de grandes corporações, de empresas enormes e gigantes e que fazem diferença até na economia dos países, né? Uma automotiva, por exemplo, como uma GM, ela é super importante, né? E isso, por que eu não enxergava antes, né? Então, eu vou contar um pouquinho aqui da história de há 1 ano e meio atrás, quando eu saí do mercado corporativo para poder empreender, e que daqui a pouco eu conto um pouquinho também da minha história um pouco mais a fundo, mas eu vou contar sobre o método. O que eu fiz? Eu falei, bom, a minha proposta de valor eu tenho 23 anos de mercado, trabalhando em grandes empresas, em diversos segmentos, então tenho um olhar bem diverso, e eu consigo contribuir para autônomos, micro e pequenos empresários que sabem muito sobre eles mesmos, sabem muito sobre as suas atividades, sobre o seu negócio, mas não sabem como organizar isso estrategicamente para o mercado. E aí, qual a principal, né, dor aí dos meus clientes? Eu tenho capacidade para atender mais clientes e os clientes não vêm, né? Tem vários outras questões, mas logo no começo, inclusive, eu peguei meus 3 primeiros clientes assim. E aí, o que eu faço, né? Porque eu tô fazendo o meu melhor, tá tudo aqui do bom e do melhor. O cliente que vem reconhece, mas eu não tô atingindo mais público suficiente para poder meu negócio ser lucrativo e tudo mais. Então, o que eu fiz lá no começo? Eu falei, bom, vou aplicar as metodologias e o olhar e a estratégia do que eu fiz minha vida inteira. Então, eu fiz, né, lá dinâmicas e que chegou num planejamento estratégico. De fato, a gente chegou e deu o resultado e deu para enxergar muito mais do que eles enxergavam na época. A gente conseguiu avançar e, de fato, tudo certo com isso. Só que, quando começou a passar o tempo, e eu comecei a perceber assim, bom, o primeiro foi o spa, né? Eu sempre conto a história do spa, foi meu primeiro cliente. Então, eu ficava pensando neles. Então, se a gente tivesse essa informação que soube depois, ao longo do tempo, lá no começo, tinha encurtado o caminho. E essa informação era o quê? Eu comecei a perceber que ela era relacionada ao autoconhecimento da empresa. E no meu método, o que eu faço? Eu faço autoconhecimento do quê? De quem, né? Primeiro do dono, dos desejos e tudo mais, e depois da empresa. A empresa também precisa de autoconhecimento para saber onde quer ir, que público atingir, enfim. Então, quanto mais você sabe disso sobre você, sobre o seu melhor, mais você consegue atingir seu cliente de uma forma efetiva. E aí eu vou falar um pouco mais pra frente disso. Mas assim, aí eu comecei a perceber que se eu tivesse feito algumas etapas antes,
eu conseguiria melhores resultados e a gente conseguiria juntos melhores resultados, óbvio. Então, o que eu fazia muito era pegar um método de empresa grande que você fala qual é o problema, e aí você vai indo atrás das soluções. Então, a gente sempre, no método Agile e tudo mais, e que eu experimentei nas grandes empresas e super funcionava, e os projetos criavam um corpo mesmo, e a gente conseguia evoluir e fazer projetos maravilhosos. Então, assim, sempre partia de um problema, da solução, e constrói toda a solução e faz. Enfim, então, como que eu fui entendendo? Primeiro aplicando o método em mim, porque eu também sou uma autônoma, né, hoje em dia, e comecei a pensar, né, mas para que caminho? Então, quando a gente cria método é assim, né, a gente vai testando, e a gente vai testando com a gente, com o cliente, e vai evoluindo. Então, quando eu fiz esse exercício comigo, eu entendi, aí tem muita resposta mesmo. E aí, quando eu fui para cliente, eu consegui melhorar esse método e pedir mesmo retorno e feedback para cliente. É só perguntar, eu ensino isso, então eu faço também. Porque muitas vezes a gente fica, mas é meu cliente, eu não vou perguntar. Não, é uma parceria, e quanto mais você evoluir, seu método evoluir, você vai trazer mais retorno para o cliente. Então troque, que não tem problema nenhum. E aí, enfim, eu consegui incrementar e comprovar com mais clientes de que se a gente coloca esse método antes, a gente corta muito o caminho. E por que nas grandes empresas isso não é necessário? Eu nunca vivi e nunca fiz esse processo. Eu comecei a pensar o porquê disso, né? Por que isso é necessário aqui, não é lá? E aí eu cheguei à resposta de que quem é a pessoa máxima de poder, né, e de decisões e tudo mais dentro de uma empresa grande que já existe há anos e tudo mais? Ela é a figura do presidente. E depois, obviamente, tem todo o seu corpo de diretores e gerentes e analistas e assim vai. Mas, quando esse presidente é contratado, eu comecei a pensar, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer resultados e dar lucro e fazer a parte de liderança, a parte administrativa, a parte de todas as partes que uma empresa precisa. Mas quando a gente vai para o propósito, por que a empresa existe, por que ela fala com o público que fala e tudo mais, já está pronto, né? O que se tem nessas grandes empresas? São um manual. Então, assim, ninguém duvida de empresas gigantes, de que a Nestlé, ela vende alimentos, e de que cada categoria aí é super complexo, mas assim, cada categoria tem o seu propósito e está lá por um motivo. Então, tem manuais gigantescos disso e tá tudo pronto. Ninguém duvida da marca da Coca-Cola. Então, se entra um presidente lá para presidir a Coca-Cola, tudo que ele já sabe é sobre o que é a marca, qual o seu propósito e por que ela existe, né? Então, por isso que realmente não fazia sentido para mim chegar nessa etapa e fazer a fundo, né, essa etapa antes. Então, a gente vivendo, a gente vai aprimorando e vai descobrindo coisas que não estavam no nosso campo de visão. Super normal. E eu dedico esse vídeo, né? Aí eu falei assim, poxa, já que eu consegui fazer isso, eu tô tendo resultados comigo, que eu sou minha cobaia, e com os meus clientes, eu quero fazer um vídeo só disso para dizer o significado e os resultados que se alcança
disso. Então, qual é um presidente? Ele não vai pensar nisso. Então, ele já parte de um princípio para frente. Essa etapa já não se fala, não faz sentido nenhum. E aí sim tem os processos, né, de marketing estratégico que são aplicados nas empresas e que eu trago aqui para complementar. Então isso são os processos das grandes empresas que eu trago aqui e complementa, mas que antes precisa desse passo que é fundamental para se ter resultados. E aí eu vou contar um pouco de história aqui, de como eu fiz a minha, e aí a oportunidade um pouco de falar sobre o meu método e sobre os resultados e sobre minha promessa. Então, quando eu fui fazer comigo, eu comecei a pensar também, eu falei assim, gente, eu também tô abrindo uma empresa, né, do início. Já andei um pouco, mas estou revendo, que também não tem problema nenhum. Todos os meus clientes vão ser assim, porque eles já existem e eles estão repensando. Então eu falei assim, bom, a gente tem que assumir que a gente tem sempre que evoluir e melhorar. Que é o que eu sempre digo, quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais a gente tem informação, mais a gente evolui, cresce, dá passos e tem que ter ajustes, né? Então é um processo normal da evolução. E aí eu comecei a pensar, eu já entendia que com a visão de marketing estratégico e aplicado isso com execução, porque a minha etapa vai desde a visão até a execução e acompanhamento com a execução, também porque eu não acredito em só deixar um planejamento tinindo e a execução, que é o mais importante, quando você vai fazer, você desanima sozinho, né? Então eu pude detectar isso também, então por isso que a minha consultoria, eu acompanho a execução, a gente faz reuniões e vê se está indo e se está aplicando, se está indo em direção àquilo que a gente viu primeiro, depois planejou, porque senão também não adianta nada. Então, a minha promessa, né, é aumentar o seu lucro com visão e estratégia de marketing. E aí, para mim, é muito óbvio isso, porque a partir do momento que você se organiza, planeja, tem foco, tem direção, tem um posicionamento, não tem como você não aumentar seu lucro, porque foco é tudo, e percepção, e saber, e conhecimento também. Então, eu não prometo percentual de lucro, por exemplo, porque cada pessoa vai ter um tipo de resultado, então eu não me comprometo com número de percentual, porque isso é muito variado, mas que o aumento de lucro é um fato, e deixando o seu cliente mais satisfeito e você mais satisfeito e tudo melhor e a roda girando mais, né, botando um olhinho lá e girando mais tranquila, então isso sim. Então eu fiz o meu método e falei assim, poxa, é óbvio que vão conseguir, eu tenho as técnicas, eu fiz isso durante 23 anos, em diversas áreas, né, porque eu trabalhei às vezes em produto, às vezes em comunicação, em serviços e tudo mais, em diversos segmentos, eu vou conseguir passar meu conhecimento e eu vou conseguir, com toda certeza, com todas essas técnicas, olhares e de uma forma simples, que ninguém precisa fazer MBA para entender de marketing, eu vou pegar na mão, passo a passo, e falar quais são as atividades que se precisam ter para gerar esse resultado, para gerar essa execução, então a gente vai ter esse resultado. Então, eu falei assim, bom, isso é intrínseco, tá? Tudo certo. E de fato, né, como eu falei lá no começo, funcionou. Só que quando a gente olha que esse plano tem
até ele tem porquê, mas ele não tinha uma estruturação sólida. Eu não podia falar para o cliente o que eu posso falar hoje, de que tipo, tá, mas isso daqui é sua paixão. Ou não é. Então eu não conseguia detectar o que de fato era o que mais brilhava os olhos. Por exemplo, depois com o tempo eu consegui entender. Só que se tem essa provocação antes no início, essa etapa antes no início, você corta muito o caminho. Então, por exemplo, do spa, eu entendi que o propósito deles, né, e muito do dono, que entende muito de nutrição, muito de saúde e tudo mais, era que o público dele ficasse saudável, entendendo de verdade o que era alimentação. E só que assim, o que tem no spa? Tem toda a hotelaria, tem funcionário, tem passeios, tem os exercícios físicos e tudo mais, que eles gostam, adoram. Só que não é o principal. E se eu tivesse feito esse exercício lá no início com eles, a gente teria detectado e teria cortado um caminho enorme do tanto que a gente evoluiu com isso, né? Então eu trago aqui muito humildemente, dizendo que sim, eu tô evoluindo com o meu método e que essa parte do autoconhecimento, tanto dos donos do negócio, quanto da própria empresa e o porquê ela existe, e que tem algumas perguntas bem provocativas de pensar, que alonga um pouco a etapa da visão do meu método e aumenta um pouquinho o tempo, mas depois é muita consistência, porque todas as ações que a gente vai tomar, todos os produtos que a gente vai lançar, toda a comunicação que a gente vai fazer, todo o público que a gente vai atingir é baseado nisso. Então não tem para onde ir. Entende que assim, eu ajudo as pessoas a focarem. A gente primeiro amplia a visão de tudo que se faz e depois fecha e foco. Foco para quê? Para você entregar o seu melhor, para o seu cliente ter o seu melhor e tudo acontecer de uma forma natural. É claro, precisa pensar? Precisa, porque ninguém para pensar. A coisa mais difícil que eu vejo, por exemplo, você vai num evento social. Hoje tá meio difícil esses eventos sociais, mas tudo bem, tem os pequenos grupos. E pergunta o que você faz. A pessoa responde, eu sou advogada, eu sou dentista, eu tenho um spa, eu tenho um açougue, eu tenho um pet, eu tenho alguma coisa, mas ok, isso é o que você tem, mas o que você faz? Qual é o propósito? Por que você tem aquilo e tudo mais? Pede para essas pessoas construírem uma frase. É claro que em um evento social você não vai falar isso, mas é muito diferente, né, você falar que você ajuda pessoas a serem mais saudáveis do que falar eu tenho um spa. Eu ajudo pessoas a se restabelecer de um pós-operatório ou um pré-operatório, enfim, de várias coisas que agregam muito mais valor. E as pessoas têm muito mais interesse do que simplesmente num spa, né? Ou simplesmente numa profissão. Enfim, então, esse exercício de pensar e de autoconhecimento, você não chega se você só aplica algumas técnicas de marketing e de comunicação e tudo mais, e o povo fala muito do digital, né? E tem que falar mesmo, eu tô aqui falando com vocês dentro de uma plataforma digital, mas muito mais do que estar na plataforma digital é saber o que vai falar. E se você não tem esse autoconhecimento, você não sabe, você acaba falando tudo, e o planejamento, né, estratégico, você acaba falando tudo meio sem lógica, meio sem continuidade, e aí o público não sabe direito o que você está falando, para quem é isso e tudo mais. Então, é de extrema importância esses passos de visão
para depois uma construção de uma comunicação, seja ela aonde for. Se ela for dentro do seu funcionário que está lá atendendo o seu cliente, num tipo de comunicação gentil ou divertida, ou eu não sei o seu tipo de negócio, mas tudo isso a gente olha numa mentoria, consultoria de marketing estratégico e dentro do meu método. E aí você se acha. Aí quando você se acha, é tão gostoso ver esse resultado nos clientes. É incrível como é prazeroso e como de fato isso se destaca e fala, caramba, agora eu sei o que eu faço. É muito louco, mas eu tenho clientes assim, fala assim, poxa, eu não sabia explicar o que eu fazia e agora eu sei explicar. Por mais que, assim, seja óbvio, o que eu faço? Eu sou dentista, mas você não sabe explicar exatamente o que você faz na sua especialidade, ou se você tá lá atendendo todo mundo, porque você precisa e acredita e tem a crença de que isso é o que vai te trazer caixa, então você precisa fazer e você faz um pouquinho só do que você mais gosta. Enfim, é todo esse processo que eu acompanho. E aí, então aqui agora eu vou contar a história e o caso da Ana. A Ana Jimenez, que me autorizou a falar aqui o nome dela e o caso dela, que é o típico processo de que o autoconhecimento era mais, talvez no caso dela, talvez o mais importante que ela achava que ela tinha que fazer. E ela vendo os meus vídeos e tudo mais no YouTube, no Instagram, ela falou assim, eu vou contratar. Ela estava em dúvida se contratava um coaching de carreira ou se falava comigo de estratégia. E aí ela me ligou, deixei ela super à vontade, falei o que era, né, o meu trabalho, e ela optou por fazer comigo. E aí a gente começou a entrar no autoconhecimento, que são as duas primeiras etapas do meu método, que é o autoconhecimento sobre a pessoa, já que ela é autônoma, ou se ela fosse uma micro ou pequena, ela é a dona da empresa dela. Mas no caso dela, autônoma, então o autoconhecimento dela, que não está só envolvido carreira, mas o que ela gosta de fazer, e depois sobre a empresa dela. E aí as pessoas falam, e a própria Ana falou, nossa, mas que doido, aonde que você vai chegar a amarrar essa informação? Como que você vai conseguir concluir alguma coisa, né? Porque a gente faz post-it e tudo mais numa cartolina e vai lá atacando as ideias. Como que você vai chegar e que isso tudo tem a ver com marketing estratégico? É muito engraçado, porque ela ficava sempre questionando, nossa, Fernanda, eu vou fazer tudo o que você mandar, mas assim, o que isso tem a ver com marketing estratégico, eu não faço a menor ideia. E aí eu falei para ela, fica fria, confia que a gente vai chegar, porque marketing, né, muito, e eu tento desmistificar isso o tempo todo, muitas pessoas acham que marketing é propaganda. Não, propaganda é propaganda, marketing estratégico, né, quando eu falo marketing estratégico, até uma redundância, porque marketing, ele é estratégico. Então, é entender sobre a sua empresa, sobre o seu produto, sobre o seu posicionamento, sobre tudo isso estrategicamente, entendendo do mercado, para depois colocar isso no mercado e ver como evolui. Então, como eu falei lá atrás, quando eu me liguei que todo o autoconhecimento era importante para chegar na estratégia, eu tinha que fazer essa etapa. Então, ela fica questionando, olha, até mandou depoimento, eu não sei o que isso tem a ver e aonde você vai chegar no marketing estratégico, mas eu tô adorando e eu tô tendo as minhas respostas, né? Então, quando a gente sabe o nosso caminho, não tem nada mais estratégico que isso. Quando a gente define, a gente escolhe, a gente se posiciona, entenda, não tem nada mais estratégico do que isso.
a gente vai conseguir fazer um planejamento baseado no que se quer e não na diversidade, no que tem aí no mercado, no que o fulano faz, o cicrano faz. É o que eu quero fazer e o que eu sei que eu sou boa e no que eu sei que eu vou dar resultado para o meu cliente, né? Então, é isso. Então, ela estava um pouco indecisa na carreira, do tipo, bom, eu sou uma advogada e falo de direito de família, e eu sou sistêmica e eu sou humanizada, uma coisa super diferente no mercado. De fato, as pessoas não estão acostumadas com isso, mas existe uma onda de pessoas que sim, elas querem um atendimento humanizado, e advogado tem muito esse estigma, né? De, nossa, entrou na mão de advogado, me ferrei, agora tô na mão dele, não entendo nada do que ele falar, vou ter que fazer. E ela fala de um jeito, ela tem um trabalho lindo e diferenciado, de que como ela passou por um divórcio, e ela é advogada, ela sabe a dificuldade, então ela tem uma empatia muito grande, e além disso, descobriu que seu propósito é fazer divórcio humanizado, por mais que o conflito, isso ela me ensinou, não existe eliminar o conflito, porque o conflito ele já existe conscientizar as pessoas do conflito e conduzir esse conflito de uma forma muito mais amena, muito mais tranquila, muito mais consciente, e de que muitas vezes o divórcio ele acaba, as pessoas podem estar no final de um relacionamento com raiva e querendo vingança e tudo mais, e o que ela faz? Ela ameniza isso, traz para a consciência que isso não vai levar a nada, isso só vai prejudicar, e ela sabe que como advogada ela lucra menos, porque um advogado ele ganha mais com um processo de divórcio no litígio, mas o propósito dela é diminuir a dor deste momento com explicações e com a experiência de vida dela. Então, nada que ela faça fora disso, fora desse âmbito que dê esse resultado, não traz paz para ela. É muito louco, né? E aí a gente fala assim, nossa, mas que mistura de profissão com... Cara, é o que ela ama fazer. E eu tenho certeza que tem pessoas que estão querendo passar por esse processo de amenizar a dor, de maior conhecimento, e aí eu até sou uma possível persona dela, porque eu passei por divórcio. Então, o que uma pessoa quer quando vai se divorciar? Ela quer saber das leis, ela quer entender, porque ninguém vai se formar em direito para separar. Então, você tem que contar com um advogado. E se é um advogado humanizado, que de fato está preocupado com você, está preocupado com o seu sentimento, e ele tá ali para te esclarecer das leis e também te dar orientação, sim, até psicológica, de entender o que vai fazer e tudo mais, e de ter esse acolhimento humanizado, muitas pessoas querem isso. Muitas pessoas, e aí às vezes ela não tinha um posicionamento tão firme, porque ficava na dúvida se era ou se não era. Quando a gente fez esse exercício, ela não teve a menor dúvida. Ela não teve a menor dúvida, e agora ela já está se posicionando, e a gente ainda vai evoluir mais no trabalho. Mas entende que não é que ela não sabia, mas ela não tinha essa certeza, não tinha no papel, não tinha frase. A gente chega, quais são os seus 3 pilares estratégicos, e aí disso destrincha tudo que se faz, e depois disso sai uma frase, e depois a gente descobre qual é o arquétipo da pessoa na comunicação. E por que a gente tem tanta certeza? Por causa da fase do autoconhecimento. Então, assim,
as coisas ficam parrudas como estratégia, como negócio, e, e feliz também, feliz, caramba, agora eu descobri o que eu faço em frases, em elaborado, escrito, porque assim, todo mundo fala, ai, quando vê uma frase, faz esse exercício. Ah, eu vejo uma frase de uma pessoa do que ela faz. Nossa, mas isso é óbvio. Ela faz isso, então hoje, por exemplo, a Ana tá como advogada, que tem vários títulos, tá lá no Insta dela, e que ela exerce o direito de família de uma forma sistêmica e humanizada, e que ela é exemplo, que é mãe de 2 filhas e é divorciada. Quando você vai lá na página, parece óbvio, fez em 2 segundos. Não, ela não sabia, e tenta fazer com o seu negócio para você ver se sai uma coisa tão clara e tão lógica sem um exercício profundo disso. Então, quando a gente vê o outro, a gente fala assim, mas é óbvio e tal, e ele sabe fazer, para mim eu nem penso nisso. Mas é para todo mundo. Quando a gente tem clareza, né, e quando a gente aprofunda a visão, a gente consegue entregar essa clareza para o nosso cliente. Se a gente não entrega clareza para a gente mesmo, imagina para o cliente. Se ele vai entender o que raio que você está fazendo, que o raio do que você está entregando e o que é benefício para ele. Não enxerga. Então, é muito doido isso. E como o brilho nos olhos, né, dos meus clientes que sabem o que quer, que vão gerar brilho nos olhos dos clientes deles, que estão precisando. Imagina quanta gente ainda com essa pandemia que aumentou muito o número de divórcio, aumentou de casamento também, graças a Deus. Mas assim, que aumenta muito e o divórcio nunca vai acabar, como ela consegue acolher essas pessoas que estão perdidas tanto juridicamente quanto emocionalmente numa dor. Então, assim, é muito profundo o trabalho, é um trabalho que me traz uma satisfação enorme e que eu não hoje, depois de ter construído isso, eu não enxergo como um autônomo, um micro ou um pequeno empresário, ele ser estratégico sem ter o autoconhecimento, tanto dele quanto da empresa. Para mim, isso tá tão claro e tão evidente que se um cliente quiser uma consultoria ou uma mentoria comigo e dizer para mim, Fernanda, eu não quero fazer o autoconhecimento, eu vou falar, então não é comigo que você vai fazer o seu posicionamento estratégico, porque para mim essa fase é fundamental. E as pessoas têm preguiça de pensar e de olhar para dentro e de se enxergar, tem muita. Porque se fosse uma coisa tão natural pra gente, culturalmente, que a gente tivesse lá nosso pai e nossa mãe já falando pra gente que se a gente se autoconhecesse, a gente ia ser muito mais assertivo na nossa vida e a gente ia conseguir muito mais resultados, isso traria muitos benefícios. Então, esse vídeo de hoje está dedicado a isso, ao autoconhecimento. Eu espero ter agregado para você e até o próximo vídeo. Gratidão.